Olá, seja bem-vindo à nossa trajetória que iremos passar com vocês aqui durante esses 10 aulas bíblicas. Hoje nós queremos fazer a aula número 1. Na aula número 1 queremos falar com você sobre um plano mais sublime de todos, o plano da redenção. Nesse assunto de hoje, que nós estaremos dividindo em 10 partes, o de hoje, que é o plano da redenção, queremos abordar com você assuntos pertinentes para a nossa atualidade em que vivemos na história deste mundo. Como o assunto de hoje que queremos falar com vocês é um assunto bem conhecido, bem falado e bem discutido, mas queremos ver juntamente com você de lá e eu de cá, alguns pontos aqui essenciais e importantes para o nosso crescimento e o nosso aprendizado espiritual. Bom, então o assunto que nós queremos falar hoje é a salvação pela graça. Nós sabemos que a graça de Deus é um favor imerecido, é um favor que todo ser humano recebe de forma gratuita. Um favor que Deus concede a cada um de nós, independente da cultura, da nação, da localidade em que você se encontra, independente de qualquer circunstância. Todos nós somos alcançados pela graça de Deus. Quero começar então nossa aula de hoje, lendo aqui juntamente com vocês a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 diz assim: não das obras, para que ninguém se glorie. Bom, então meu querido, como nós observamos aqui no texto da Bíblia Sagrada, todos nós, toda a raça humana, ela foi e ela pode ser alcançada pela graça de Deus. Ou seja, o meio que Deus estabeleceu para que nós fôssemos salvos e reintegrados ao coração do nosso Pai Celeste é a graça. E como graça é um favor que nós não merecemos, mas que necessitamos, Deus elaborou, Deus projetou e Deus enviou essa graça para nós. Bom, e poderíamos então agora dividir aqui o nosso pequeno estudo de hoje com algumas perguntas para ficar didático e ficar bem esclarecedor. A primeira pergunta que eu quero abordar com você é: quando foi elaborado esta graça? Você já tentou se perguntar há quanto tempo existe a graça de Deus? Quando é que ela foi idealizada por Deus? Quanto tempo faz isso, será? Bom, nós então iremos nos pautar pela Bíblia e aqui pela Bíblia nós iremos percorrer esse estudo de hoje. Na carta ainda de Paulo a Tito, ele escreve essa epístola e no capítulo 1, do versículo 12, aqui eu quero ler, você pode conferir daí, na sua que o apóstolo Paulo escreveu também aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e o 27 nos diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Observe a expressão que o apóstolo Paulo faz. O mistério que esteve oculto durante séculos. Então a graça, ela foi elaborada por Deus, evidentemente, e aqui aponta uma ideia do tempo em quando ela foi elaborada. Aqui o apóstolo não diz a data exata, o tempo atrás, mas ele aponta para um tempo longínquo, ele diz séculos e gerações a este mistério que estava oculto. E no versículo ainda 27 ele diz assim: a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o mistério da graça, o plano da salvação, é um plano que foi elaborado por Deus há séculos e séculos e séculos atrás. Ou podemos assim classificar milênios e eras para trás, das quais nós não podemos mensurar, das quais nós não podemos estabelecer em números um tempo exato. Só sabemos, como diz o apóstolo, foi um tempo longínquo para trás. Então a graça de Deus é algo que já estava elaborada na mente infinita de Deus, é algo que já estava pronto, arquitetada, caso o homem viesse a precisar dela. Percebe? Então a graça não foi algo que foi pego por Deus de surpresa, a origem do pecado, e nesse contexto Deus teve que ali se preparar, se prevenir e fazer algo que viesse então a quebrar o efeito maléfico do pecado. Não de forma alguma. O pecado surgiu no contexto deste universo, mas Deus já tinha algo prevenido, o antídoto contra o pecado, que era a graça de Deus, ou seja, que é o plano da salvação, plano esse que esteve oculto durante séculos e milênios atrás. Bom, agora vejamos a próxima pergunta, onde queremos aqui também aprofundar esse contexto que estamos falando de tempo, época e alcance da graça. Agora, a partir de quando que a graça entrou em vigor?
Você já se perguntou? Claro que foi a partir de séculos, eras e milênios que ela foi criada e preparada por Deus. Mas quando que a graça entrou em ação neste nosso planeta? Bom, agora quero ir com você no livro das origens, Gênesis, capítulo 3. Aqui vai nos mostrar o período exato em que a graça de Deus, o plano da redenção, entrou em ação, passou a vigorar neste nosso planeta. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 15 diz assim, Deus falando para Eva e para Adão: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a graça de Deus começou a atuar a partir do momento em que Adão e Eva pecaram. A partir do momento que o nobre casal que foi posto no Jardim do Éden para ali povoar a terra, a partir daquele momento que eles pecam e decidem deliberadamente rebelar-se contra a vontade de Deus, a graça então entra em ação de forma voluntária da parte de Deus. Sem Adão e Eva pedirem socorro, sem Adão e Eva se interessarem pela sua própria salvação, Deus então apresenta para eles a graça. Por isso que o texto diz: colocarei inimizade entre ti e a tua descendência, falando tanto para a mulher como para a serpente. Ambos estavam ali ainda no Jardim do Éden, havia naquele momento acontecido algo desagradável, que foi a transgressão, a desobediência de Eva e Adão, e ali naquele mesmo instante que eles desobedeceram, o pecado passou a prevalecer em seus corações e, consequentemente, a sentença viria sobre eles. Mas Deus, como é bom, misericordioso, amoroso, dadivoso, Ele agora faz com que o que Ele já havia projetado, a graça, o plano da redenção, entrasse em ação. E assim entrou em ação na vida de Eva e na vida de Adão, onde eles foram os primeiros a serem alcançados pela graça. Quero ler com você ainda o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, onde aqui vai nos confirmar que a graça de Deus, ela entrou em ação ali no momento em que Eva e Adão pecaram, e no caso, certamente eles careciam de salvação, careciam de misericórdia, de compaixão, e Deus coloca então essa misericórdia em ação através do seu plano da graça. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o texto faz referência à atitude de Jesus. Jesus, ele é classificado aqui como o Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Jesus, ele foi morto simbolicamente no começo do planeta Terra. Ou seja, no momento em que Adão e Eva pecaram, Deus coloca o plano da salvação, a sua maravilhosa graça em ação. E Cristo, ele é chamado do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como nós lemos aqui. E se você parar para analisar, quando você volta para Gênesis, realmente você vai encontrar, no capítulo ainda 3 de Gênesis, o versículo 21, você vai encontrar o Cordeiro morrendo ali, para que Adão pudesse ter uma segunda chance. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Querido amigo, a sentença que havia sido declarada para o transgressor, Adão e Eva, era de morte eterna. Mas com a execução na prática do plano da graça, um cordeiro literal foi morto no Éden, onde a sua pele foi dada para ser confeccionada vestes essa que iria cobrir a nudez física de Adão e Eva, a qual eles haviam perdido a glória de Deus por pecarem. E então a graça entrou em ação ali. Aquele cordeiro literal que foi morto no Éden representava, conforme lemos em Apocalipse 13:8, representava o Filho de Deus, Jesus Cristo, morrendo pela humanidade de forma gratuita. E isso é graça, isso é plano da salvação, isso é plano da redenção, no qual o homem não pagou, o homem nem pediu e nem se interessou em sua própria salvação. Deus é que, em seu infinito amor, ele pôs em prática o plano que já estava em sua mente em eras infinitas para trás na eternidade. Bom, agora veja bem, quem deveria, nessa próxima pergunta, nesse próximo tópico que eu quero ver com você, quem deveria executar esse plano? Pode parecer redundante essa pergunta em base dos textos que nós já lemos aqui, quando Deus fez com que a graça entrasse em ação. Mas entre a divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre os três seres, cada um tem sua função neste plano, cada um tem seu papel. E neste contexto,
um dos três componentes da divindade iria executar na prática, em sua própria pele, o papel da graça, literalmente falando. E o famoso texto de João 3,16, o texto mais lido, mais conhecido, mais decorado no mundo, né? Ele nos diz que um dos seres da divindade, ele iria voluntariamente também executar esse plano. No livro de João, capítulo 3, você pode conferir, um texto bem conhecido de todos nós, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, a expressão do tamanho do amor de Deus para com o mundo é medida dessa forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus estabeleceu que o seu Filho Jesus, ele fosse o executor principal do plano na terra. Enquanto o Pai foi o elaborador do plano no céu, o Filho seria o executor dele na terra. Então Jesus, ele vestiria a pele humana e Jesus, ele viria aqui pessoalmente, andaria conosco, viveria os 33 anos, passaria todas as fases da vida, desde bebê, meninice, a juventude, a adolescência, depois a vida adulta, e ele suportaria tudo que nós humanos suportamos para, na prática, executar a sua graça, morrendo, dando sua vida para salvar a raça humana. Bom, no livro de Lucas, capítulo 19, você pode acompanhar comigo, o texto também é bem conhecido de todos nós, e o texto apenas reforça o que o Evangelho de João diz. Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos diz assim: pois o Filho do Homem, falando de Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Cristo nasceu com uma missão específica, e a missão dele era vir aqui, tornar-se humano, porque ele não era humano, ele era apenas divino, tornar-se humano, e como homem, ele deveria dar a sua vida em resgate da vida humana, da vida da humanidade. E isso é o plano da salvação, isso é a graça que nós tanto falamos, tanto comentamos, tanto estudamos. Isso é graça na prática. Jesus vindo, doando a sua vida e morrendo no lugar de toda a raça humana. Bom, vamos agora então numa próxima perguntinha, que através das perguntas nós vamos comparando os textos aqui, texto ali, e vamos chegando a algumas evidências. Nessa próxima pergunta aqui, que também ela é sequencial, e nós estamos tentando construir aqui uma cadeia de sequência e de argumentos coerentes, já vimos que o plano da graça, ele é eterno, para trás. Foi elaborado em eras infinitas, da qual não podemos mensurar. Já vimos que o plano, ele também foi executado pela pessoa de Jesus, literalmente falando pela pessoa de Jesus. Já vimos que esse plano entrou em vigor no momento exato em que o homem precisou dele. Quando o homem pecou e se encontrava perdido, e sob a sentença de morte eterna, o plano então entrou em ação, onde ali o cordeiro, literal, morreu, dando a sua pele para cobrir o corpo de Adão e o corpo de Eva, cordeiro esse que representaria Jesus. Agora, a salvação tem um preço. A graça é de graça para nós, mas ela tem um preço alto, altíssimo, para alguém. Não é para você, não é para mim. Até porque, se tivesse um preço para mim ou para você, não seria graça, né? Seria outro plano, não seria plano da graça, não seria o plano da salvação. Porém, apesar da salvação ser 100% gratuita, ela tem um preço, não para nós, mas ela teve um preço para a divindade. Ela teve um preço para Deus, o Pai. Ela teve um preço para Jesus Cristo, Filho. Ela teve um preço para o Espírito Santo. E você pode abrir a sua Bíblia comigo para você conferir que a salvação sempre foi, desde Adão até o último ser humano dessa terra, sempre foi de graça, sempre será de graça, mas houve um preço altíssimo. Do ponto de vista humano, o preço seria impagável para nós. E o preço da salvação da raça humana se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vejamos qual foi o preço da graça para nós. Para nós foi gratuito, mas para aquele que executou, custou muito. Diz assim: em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, a graça, apesar de ser de graça para nós, mas ela custou um alto preço para o autor do plano. Para aquele que elaborou, para aquele que pôs em prática esse plano, a graça custou sua própria vida. Custou o sangue de Jesus. O versículo ainda nos diz assim, o versículo 6 de Efésios 1, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Parece aqui algo até contrastante, né? Riqueza da sua graça. Se é de graça, como que pode ser rica, né? Ela é rica porque não se pode avaliar, mensurar o valor da graça para o ser humano, porque ela custou o sangue do Filho de Deus.
E o sangue do Filho de Deus, ele é incalculável, ele não se pode medir, ele não se pode pagar por ele, até porque todo o universo ainda seria pouco para pagar o resgate da vida do Filho de Deus. E esse foi o valor alto que a graça ficou para Deus, ficou para Cristo, ficou para o Espírito Santo, o valor do sangue do seu Filho. E para nós, talvez, por ser de graça, estamos acostumados neste mundo a valorizar tudo que é pago, tudo que é caro para nós, tudo que tem um custo alto, tudo que nos leva a trabalhar, suar e gastar nossas economias para comprar, costumamos dar valor. Talvez a humanidade não pense tanto dessa forma, pelo fato da salvação ser de graça, talvez muitos a ignoram, talvez muitos a viram o rosto e não percebem que esse plano tão maravilhoso e sublime, a um preço tão alto para a divindade, apesar de ser de graça para nós, mas deve também ser olhado com um olhar de muito valor, de muita atenção. Bom, então a graça é assim, ela custou o sangue de Jesus. Do sangue de Jesus, o universo inteiro não pode ser equilibrado nesse preço. Bom, agora a graça, apesar de ela ter realmente custado o sangue de Cristo, apesar dela ter sido elaborada em eras eternas, mas a graça também, ela foi projetada e ela é concedida a quem? A quem foi concedida a graça? Será que aos anjos? Será que aos seres humanos? Será que aos seres humanos e aos anjos? Para quem a graça ela foi concedida? Vamos ver aqui, ainda na carta do apóstolo Paulo, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Assim, querido amigo, querido ouvinte que se encontra do lado de lá da tela, a graça, ela não mede realmente, como falamos no início, não mede seres humanos. A graça não foi dada apenas para os judeus, a graça não foi dada apenas para os cristãos, a graça, ela foi um plano muito bem elaborado por Deus, concedido à raça humana. Não importa qual continente a pessoa habite, qual lugar da terra ela viva, a graça foi elaborada por Deus para alcançar a todos, seres humanos. Ela foi projetada para os índios dos mais selvagens que vivem nas florestas, desde que a graça chegue para ele e ele ouça a graça, e pare e pense e abrace a graça é para ele também. A graça, ela também é concedida aos europeus, que às vezes se acham autossuficientes. A graça também foi concedida aos africanos, que pode se sentir menosprezado por um motivo ou outro. A graça também é concedida aos brasileiros, que não somente são filhos de Deus, porque a graça, ela não mede nação, país, cultura e época. A graça, como diz aqui o apóstolo Paulo, foi projetada e concedida a toda a raça humana, em todas as épocas, em todos os períodos, em todas as nações. Quero ler ainda com você o texto de Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos, capítulo 11, o evangelista Lucas, e médico, ele disse assim em Atos, capítulo 15, versículo 11, mas cremos que todos nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, os gentios também. Então Lucas está dizendo aqui que eles, se colocando ali como um dos componentes do cristianismo, como também os gentios. Lucas diz que todos podem ser alcançados pela graça. Então a graça realmente não mede cultura, pessoa nem nação. A graça é concedida a todos. Você percebe? Então não importa onde você foi, não importa onde você se encontra, não importa o que você faça, a graça, ela está concedida a você. Por incrível que pareça, até mesmo aos ateus. A graça, ela é concedida também aos ateus. Agora, se o ateu vai decidir receber a graça em sua vida ou não, aí já é uma particularidade dele, é uma decisão dele. Mas a graça foi concedida aos ateus, aos piores pecadores, aos mais indignos. O apóstolo Paulo chegou a dizer isso, que Deus manifestou a sua graça a todos, dos quais ele é o principal pecador. Então a graça, ela não foi dada para seres bons, para pessoas fiéis. A graça foi dada para todos os seres humanos, independente da situação em que ele se encontra. Até porque não há realmente nenhum homem, nenhuma mulher boa o suficiente perante Deus que não precise da graça para se corrigir, para se consertar e voltar à presença santa do nosso Deus. Bom, então, como a graça ela foi dada para todas as pessoas em todas as épocas, eu quero ler com vocês ainda um texto aqui de Romanos capítulo 11, versículo 6, que é bastante interessante. Por quê?
Porque às vezes nós temos uma noção errada da graça de Deus. A gente acha que a graça de Deus foi dada só a partir de Jesus, quando ele nasce e quando ele morre. Não, não é assim. Capítulo 11 de Romanos, no versículo 6, nos diz assim: mas é pela graça, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então o apóstolo quer dizer aqui que ninguém pode ser salvo pelas obras. E isso inclui Adão, Abraão, Jacó, Isaac, isso inclui os patriarcas do passado. Isso significa que nenhum ser humano, em nenhuma fase da história desse mundo, foi salvo pelas suas próprias obras, foi salvo pelo seu trabalho pessoal, foi salvo pela obediência. Ninguém é salvo pela obediência. Abraão não foi salvo pelas obras, Moisés muito menos, os judeus do passado, nenhum deles, Adão, Abel, Noé, Isaac, Jacó, todos os seres humanos, todos foram salvos por um único meio, a graça de Deus. Porque Deus não reconhece outro meio de salvação que não seja a graça. Apenas a graça é o único método, o único meio reconhecido, autorizado e concretizado pelo céu para que você e eu e todos nós sejamos salvos. Isso inclui Adão e Eva. Adão e Eva foram salvos pela graça. Noé entrou na arca pela graça, porque Deus achou graça em seus olhos sobre a vida de Noé. Moisés e o povo que caminhou e peregrinou 40 anos no deserto foi salvo pela graça. Ninguém foi salvo por obediência, seja a lei dos 10 mandamentos ou a lei cerimonial. Por quê? Porque se fosse assim, Deus não precisaria enviar Jesus e a sua graça para esse mundo. Então lembre-se disso. Como diz aqui o apóstolo Paulo, se é pela graça, é pela graça. Se é pelas obras, não teria sentido ter graça. É o que nos diz Romanos capítulo 11, versículo 6, que acabamos de conferir. Bom, agora é interessante observar algo importante aqui. A graça é de graça, como o seu nome já diz, mas a graça tem uma função específica na vida do ser humano, que não é apenas salvar, por incrível que pareça. E eu quero ver com vocês aqui agora, que a função da graça, ela vai muito mais além do que apenas salvar o ser humano da ruína, salvar o ser humano da morte eterna, salvar o ser humano do pecado, seja presente ou seja do pecado futuro. A graça de Deus, ela vai muito mais além. Deus elaborou com planos elevadíssimos esta graça. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, agora vamos ler os dois versículos para compreender melhor aqui a função da graça na vida nossa, e aí conseguimos entender um pouco mais desse plano maravilhoso que Deus elaborou. Diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ela, a graça, nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Ou seja, a função da graça, primeiro, é salvar o ser humano. Porque o ser humano se encontra perdido, sem condições de promover sua própria salvação, sem condições de produzi-la, sem condições de comprá-la. Então o ser humano ele é encontrado no estado que está, miserável, vil, depravado, e Deus o salva. Só que Deus não quer apenas salvar-te da miséria do pecado, Ele quer também te elevar acima do nível que o mundo apresenta de vida pecaminosa. Aqui nos diz que a graça nos ensina a abandonar a impiedade, paixões mundanas, para que vivamos neste presente século de forma equilibrada, justa e piedosa. Ou seja, a graça quer nos tirar do lamaçal do erro, do pecado, da ruína, e nos elevar a um nível muito maior do que a gente pensa ou imagina. A graça quer nos tornar nobres, espiritualmente nobres e elevados. Ou seja, a graça quer nos capacitar a viver em plena santidade e obediência a Deus. Perceberam? Então, a função da graça não é só salvar o homem. O homem não precisa apenas de salvação. O homem também precisa de perfeição, de santificação. E isso tudo só é concedido pelo poder da graça de Deus, como nós acabamos de ver aqui. No livro ainda do apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, na carta aos Efésios, capítulo 2, você pode conferir comigo que nesta carta e neste capítulo, Paulo também nos apresenta aqui, falando da graça, a outra função da graça, além de nos salvar. Diz assim: pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a graça te capacita a praticar as boas obras. Percebe que você não é salvo pelas boas obras, mas sim pela graça?
Mas você não é apenas salvo pela graça e deixado a viver com a vida errada que você foi encontrado antes da graça? Não. A graça te pega lá no erro, te salva e te agora capacita a ter boas obras. Ou em outras palavras, como diz aqui o apóstolo, para que você viva andando nas boas obras. Então, a obediência, a santificação, a perfeição de caráter, essas são consequências da atuação da graça de Deus na vida da pessoa que recebeu a graça. Quem recebe a graça não continua a mesma coisa. É impossível. Aqueles que continuam da mesma maneira, vivendo nas práticas errôneas, da injustiça, da criminalidade, da mentira, do erro, depois de conhecer a graça, ele não entendeu a graça ainda, porque a graça nos leva à santificação, à obediência e uma vida realmente de justiça e de boas obras. Ainda aqui quero um exemplo bem clássico para vocês acompanhar comigo, o exemplo da mulher que foi pega em adultério. O Evangelho de João, capítulo 8, apresenta aqui essa situação que nós conhecemos bem, onde uma mulher foi pega em pleno flagrante do adultério. João, capítulo 8, versículo 10 a 12, descreve aqui o desfecho dessa história. E a pena que era decretada para as pessoas que cometiam esse tipo de pecado na época do adultério era a pena capital e por apedrejamento. Só que, para a alegria daquela mulher e a felicidade dela, a graça materializada em carne e osso na pessoa de Jesus cruzou o caminho dela naquele dia, naquela hora, justamente em que ela seria apedrejada. E a graça de Deus na pessoa de Jesus absolveu aquela mulher. Aquela mulher sequer pediu perdão dos pecados dela. Observe que a graça de Deus está disponível até mesmo àqueles que a princípio não reconhecem seu pecado, sua desgraça, sua ruína, mas mesmo assim Deus está disposto e quer perdoá-lo. Eu vou ler aqui para vocês o versículo 10. Diz assim: Jesus se endireitou e disse à mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus perguntou para ela: Cadê os teus acusadores? Onde estão aqueles que vão te executar a pena aqui agora? No versículo 11, a mulher então levanta a cabeça, certamente olha para um lado, olha para o outro, não encontra mais nenhum dos seus carrascos ali para apedrejá-la, e ela responde no versículo 11 assim: Ninguém, Senhor. Jesus perguntou: Cadê os teus acusadores? Ninguém vai te condenar? Ela disse: Ninguém, Senhor. E então Jesus disse assim: Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Você percebeu aqui? Essa mulher não pediu perdão a Cristo pelo seu pecado de adultério, mas Cristo leu o sentimento da sua alma, Cristo leu a necessidade da sua vida, que era de perdão, e Cristo disse assim: olha, eu também não vou te condenar, apesar de você ser passível de ser condenada. Você é passível de ser condenada, porque você realmente cometeu um pecado perante a lei de Deus. Mas eu não vou te condenar, disse Jesus. Eu não estou aqui para te condenar, porque eu sou a graça, estou aqui para te salvar. E eu também não te condeno. Essas palavras, essa expressão, eu não te condeno, em outras palavras, eu te absolvo, eu te livro da condenação. E aí Jesus agora executa a segunda função da graça. A primeira é absolver, é salvar. Eu não te condeno, eu não vou te condenar, eu te salvo, em outras palavras. Aí Jesus disse: agora vá, mulher, vá embora, vá viver sua vida, volte para sua casa, volte para sua família, volte para o seu cotidiano. Mas, disse Jesus, vá, mas não peque mais. Em outras palavras, vá, mas não continue com a vida de adultério, não continue com a vida promíscua, não continue fazendo erros novamente. Vai ter uma nova vida, mulher. O mesmo perdão que eu te dou, eu te capacito a não mais viver no erro. Então Jesus perdoou e capacitou essa mulher para deixar de ser adulta e viver uma nova vida, uma nova página da sua história, onde ela nunca mais adulterou, nunca mais cometeu esse pecado. Por quê? Porque a mesma graça que a perdoou, a mesma graça também a capacitou a ter uma vida nova, justa diante de Deus. Então, percebe? Esse é o objetivo da graça. Ainda o texto de Romanos, capítulo 6, no versículo 2, um texto também bastante interessante para esse momento, nos diz assim, Romanos, capítulo 6, vamos ler o versículo 1 e o 2 e o 12. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Jesus, ele usou o seu servo, o apóstolo Paulo, para mostrar que não é pelo fato de que a graça veio para pecadores que a gente vai continuar no pecado. Essa não é a função da graça, nos manter no pecado. A função da graça é nos tirar do pecado. O versículo 12, ele diz assim, ainda fechando aqui o pensamento, ele diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos carnais.
Então a função da graça é não permitir que você continue na vida de pecado. E para chegar à conclusão dessa nossa lição de hoje, o último ponto aqui, por fim, a graça quer nos tornar semelhantes a Jesus. O objetivo final da graça é te dar um caráter puro, pleno e perfeito, como o de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, o texto que eu acho muito bonito que o apóstolo Paulo escreveu, ele disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, querido amigo, querido irmão, a graça de Deus, ela quer que você imite a Cristo. Cristo é o padrão. Cristo veio não apenas para salvar, Cristo veio não apenas para redimir, Cristo veio também para servir de modelo, de padrão para toda a sociedade, para todos os seres humanos. O plano de Deus é que cada homem, cada mulher seja semelhante a Cristo. Ame, obedeça, perdoa, inclua e ajude outras pessoas como Cristo fazia. O plano de Deus é esse. E quem vai nos fazer ser semelhante a Cristo? A graça. A graça de Deus vai nos levar a esse alvo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, nos fala assim a respeito do objetivo final da graça de Deus na nossa vida. Nos diz assim: pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus colocou que todos nós devêssemos copiar a imagem de Jesus, devêssemos ter a vida e o caráter de Jesus em nossa vida, em nosso caráter. Esse é o plano de Deus. Deus predestinou, ou seja, Ele estabeleceu com antecedência que todo ser humano fosse como Jesus, que todo ser humano fosse puro, reto, justo, fiel e misericordioso como Jesus. E como chegar lá? Pela graça de Cristo. Essa é a função secundária da graça, né? A primária é nos salvar e a secundária é nos tornar semelhante a Cristo. E a graça jamais deixará de atuar constantemente na vida de todos aqueles que crerem nela e aceitarem. E o último texto desse nosso estudo de hoje, dessa nossa lição, é o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Aqui também o apóstolo fecha o assunto da graça assim: pois nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, em amor. Então, esse é o objetivo final da graça: te tornar santo e irrepreensível diante de Deus em amor. Só a graça de Deus pode fazer isso conosco. Só a graça de Deus pode nos capacitar a isso. Portanto, meu querido amigo e ouvinte, que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe sua família, que você seja definitivamente alcançado pela graça, que você permita que a graça não apenas venha te tirar do lodo, do lamaçal, do erro, da injustiça, da corrupção que predomina no nosso planeta, mas que a graça também te torne no nível elevado, acima do erro, acima das falhas, acima do defeito, porque o nosso modelo é Cristo e Ele dá-nos poder para isso, para sermos semelhantes a Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude para alcançar esse alvo tão necessitado nesta terra aqui. Amém?